Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como trabalhar com as escalas anotativas. As escalas anotativas elas são escalas inteligentes que mudam de acordo com a escala que a gente está trabalhando no projeto. Até aqui nós trabalhamos o tempo todo com escalas diferentes, né? Tamanhos de textos diferentes, tamanhos de cotas diferentes, tanto que aqui, quando a gente entra em Annotate, eu tenho aqui a DIN 10, DIN 100, DIN 25, então cada uma delas é uma dimensão diferente. O que acontece agora? Se eu quiser criar uma escala anotativa, eu posso entrar aqui na aba Dimension e me baseando em uma dessas cotas, que pode ser a DIN 100, por exemplo, eu crio uma nova, tá? Essa nova eu dou o nome de anotativa. Opa, anotativa. E continuo com ela aqui. Todas as dimensões dela, elas vão ficar anotativas a partir do momento em que eu clico aqui, ó, em Annotative, tá? Então, em vez de usar a escala 1, porque eu estou trabalhando em metro, eu vou utilizar a anotativa. Então, automaticamente ela vai mudar conforme o que eu for trabalhando, tá? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que a altura do meu texto aqui é a altura que vai ficar quando eu estiver no meu desenho. Então, se eu tenho uma altura de 2, eu tenho uma altura de 2 milímetros. Aqui, como está ponto 2, eu vou deixar 2, tá? Então, aqui também eu vou deixar, em vez de ponto 0,5, ponto 5 e aqui 1, tá? Então, esses ajustes só é que a gente tem que ver. Às vezes precisa fazer mais algum ajuste ainda. Nós vamos ver quando essa cota ficar pronta. Quando a gente utilizar a cota, a gente consegue ver direitinho, tá? Dou OK e Close. Pronto. Agora eu posso começar a trabalhar com essa escala anotativa. Então, se eu cotar aqui qualquer elemento, por exemplo, eu quero cotar o meu forro, certo? Que eu estou trabalhando aqui com a ponta de forro. Nessa escala anotativa, essa minha escala aqui, ela já vai servir tanto para a escala 1 para 50, como para a escala 1 para 10, 1 para 25, 1 para 100. Basta eu selecionar essas escalas nessa cota. Para conferir se essa minha escala está anotativa para as escalas que eu preciso clicar sobre ela, tá? E com o botão direito do mouse, eu escolho aqui embaixo Properties. Quando eu escolho Properties, ele me pergunta, essa dimensão Style, ela está anotativa, sim ou não? Então, eu coloco sim, se ela tiver como não, eu não vou perceber, sim. E para qual escala ela está anotativa? Então, eu quero para 1 para 50 e para 1 para 1, por exemplo. E eu quero adicionar mais uma aqui, eu quero adicionar que ela também está anotativa para 1 para 10. Ok, tá? Ok, ok. Então, essa minha escala, ela serve para a escala 1 para 1, 1 para 50 e 1 para 10. Agora, existe uma dica para que a gente consiga trabalhar corretamente com as escalas anotativas quando a gente trabalha em metro, tá? Podem perceber que aqui embaixo, na Annotation Scale, eu estou trabalhando com ela em 1 para 50. Por quê? Porque esse meu desenho aqui está na escala 1 para 50. Então, geralmente a gente trabalha sempre no 1 para 1. E aí, quando as pessoas colocam as escalas anotativas, acontece isso aqui. Fica tudo grande, muito grande dentro do projeto. E o pessoal não sabe como fazer para que essa escala fique correta dentro do projeto. É porque a dica está aí. Sempre que eu trabalho na escala anotativa, eu tenho que estar trabalhando com a escala que eu vou trabalhar no meu projeto na plotagem final. Então, se aqui eu estou trabalhando com a escala 1 para 50, eu tenho que definir 1 para 50, tá? E para esse 1 para 50 ficar correto, ainda tem mais uma dica que a gente vai ver daqui a pouquinho. A dica é a seguinte, para a escala 1 para 50 estar correta, aliás, para qualquer escala estar correta, nós temos que entrar aqui, entrar em Custom, e quando a gente trabalha com a escala, a gente pode editar essa escala.
As escalas, em geral, elas vêm, por exemplo, ó, 1 para 20 aqui. Se eu clicar em Edit, ela vai estar 1 para 20. Quando a gente trabalha em metros, a gente está trabalhando com 1 metro no model e no layout a gente está trabalhando com 1000. Então, sempre que a gente trabalha com metro, a gente está trabalhando em 1 para 1000. Quando a gente trabalha com milímetro, a gente está trabalhando 1000 para 1000. Então, isso daqui serve para quem trabalha com milímetro, 1 para 20. Se a gente trabalha com metro, aqui tem que ser 1000 para 20. Todas as escalas têm que ser, né, nas unidades do papel, tem que ser 1000. E nas unidades de desenho, a escala que a gente quer. Por quê? Porque lá no layout é 1000 e aqui a gente está trabalhando no model com 1. Então, ok. Na 1 para 50 eu fiz a mesma coisa, ó, 1000 para 50. Na 1 para 10 eu fiz a mesma coisa, 1000 para 10. Tá? Então, essas minhas escalas já estão configuradas corretamente. Por isso que quando eu coloco aqui na 1 para 50, ela fica certa. Se eu colocar na 1 para 10, olha o que acontece. As minhas cotas ficam pequenas, os meus textos ficam pequenos. Por quê? Porque eu não estou trabalhando nesse desenho na 1 para 10. O desenho que está na 1 para 10 é esse daqui. E esse meu texto aqui, ó, ele também está na escala anotativa. Tanto que quando eu clico em cima dele, ele aparece a escala que eu estou usando, a escala 1 para 50 e a escala 1 para 1, que é uma escala grande. Por isso que eu tenho que escolher o correto. Se eu voltar para 1 para 50 aqui, ó, fica grande esse aqui e esse aqui fica correto. Nessa aula nós vimos como configurar as escalas anotativas e na próxima aula nós vamos ver como utilizar essas escalas na plotagem. Então, treinem um pouquinho, eu espero vocês para a próxima aula.